Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós, sobretudo o mês de setembro, nos convida a adentrarmos na palavra de Deus. Hoje eu tenho o privilégio de fazer esse vídeo aqui a partir da Igreja dos Maronitas, Paróquia São Charbel, que está no Noroeste. Mais uma vez, a liturgia de hoje nos traz um texto da carta de São Paulo aos Colossenses. É uma continuação do hino que foi introduzido ontem, que nós temos na liturgia das horas a cada semana. E o tema central deste hino é a centralidade da pessoa de Cristo. Nós vamos ver que com diversos adjetivos o Cristo vai sendo apresentado para nos chamar a uma identidade, a uma relação, a uma conformidade com o Cristo, constituído o centro. Ora, começa dizendo assim: Cristo é a imagem do Deus invisível. O modo como nós temos para nos encontrarmos com Deus, para conhecermos a pessoa de Deus, o ápice da revelação é a pessoa do Cristo. É Ele a imagem do Deus invisível, o único modo possível que temos para conhecermos a Deus é através do Cristo. E assim ele vai continuar: o primogênito de toda a criação, pois foi por causa dele criada todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então o Cristo, o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é o modelo para toda a obra da criação. Em um comentário a esse texto, São Boaventura vai dizer assim, que o Pai, o Criador, no momento da criação, com uma mão ele apalpava o verbo e com a outra mão ele moldava a criação. Nós somos criados a partir do modelo do verbo. É ele que é a razão da existência. Ele existe antes de todas as coisas e todas têm nele a sua coexistência, a sua consistência. É ele o fundamento, é ele que é a cabeça, o princípio, o primogênito. Tudo tem nele a sua primazia. Então, veja aqui, para o apóstolo que está se dirigindo para uma comunidade de proveniência do paganismo, então este anúncio tem uma força de dizer assim: olha, todos os ídolos que vocês cultuavam até esse momento não têm nenhum fundamento. É ele o Cristo, aquele que é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, é ele que é o centro de toda a obra da criação. Mas não só, no final do cântico vai se dizer que ele é o centro da criação de todas as coisas visíveis e invisíveis. Tudo nele tem o seu fundamento. Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude e por ele reconciliar consigo todos os seres. A partir da relação que tem entre o Pai e o Filho, uma relação de essência de existência, o Cristo que se encarna, que assume plenamente a nossa condição, pacifica com o Pai, reconstrói o vínculo que se tinha deteriorado com o pecado original. Caríssimos, a função deste hino, que praticamente introduz a carta de São Paulo aos Colossenses, é aquela de nos apresentar o Cristo como centro da nossa vida e da nossa fé. Nós, de fato, temos diversos caminhos pelos quais nós nos inserimos em um caminho de fé. Alguns foi através de uma pregação de um sacerdote que foi simpático, que foi uma boa pregação, de um catequista, de uma comunidade vivaz, talvez da necessidade de chegar e entrar numa igreja e ali ter o coração transformado. Não é que já aconteceu na história da igreja, de algumas pessoas entrarem em uma igreja como um ateu e sair como uma pessoa de fé, Ratisbonne, por exemplo. Mas, independentemente da via que fomos conduzidos para a fé, se foi através da devoção a um santo, se foi através de um milagre que aconteceu na vida nossa ou de uma pessoa amada, independentemente disso, a nossa fé deve ser fundamentada no Cristo. É Ele que é o centro, a plenitude da revelação. E o apóstolo chama a atenção hoje através de diversos adjetivos e substantivos para a pessoa do Cristo. É imagem, é primogênito, é princípio, é a razão da existência, é
aquele que coexiste conosco e com o Pai, é cabeça, é princípio, de novo primogênito, é aquele que habita em Deus e Deus nele e que reconcilia consigo todos os seres. É o Cristo ao qual deve tender a nossa experiência de fé, porque não existe um outro nome pelo qual nós possamos ser salvos, a não ser o nome de Cristo. Hoje no Evangelho, nós temos os fariseus e mestres da lei que se aproximam de Jesus com uma acusação, porque eles vão dizer assim: olha, os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus jejuam, e por que os teus discípulos não jejuam? Então, a resposta é de Jesus: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Então, a imagem da união de Deus com o seu povo, como uma imagem matrimonial, é uma imagem já muito presente no Antigo Testamento. Mas Jesus, no Novo Testamento, ou mesmo a literatura apostólica do Novo Testamento, vai falar muito do amor de Deus para conosco como um amor esponsal. Então, Jesus vai se apresentar como aquele noivo esperado pela noiva. Para Israel, que é o nome feminino, combina muito bem o nome noiva, como a igreja também. Então, o noivo esperado chegou. Enquanto o noivo está, não tem por que fazer jejum, porque é um tempo de festa. Então essa é a primeira resposta de Jesus. Ele é o noivo e está com os apóstolos, então por isso este não é um tempo de jejum. Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então naqueles dias eles jejuarão. O noivo foi tirado do nosso meio, através do mistério da paixão, morte e ressurreição. O noivo voltou ao Pai com a ascensão. E agora a esposa, nós, a igreja do Senhor, somos chamados sim a fazer o jejum. Mas aí é que está. Esse jejum que nós somos chamados a fazer não é o mesmo jejum que faziam os discípulos do Batista ou os fariseus. Por quê? O Batista fazia um jejum de preparação para a chegada do noivo, do Filho de Deus. Nós fazemos um jejum que já é depois da chegada e a presença do noivo, que continua no nosso meio de um outro modo, através dos sacramentos, através da palavra. Então, não é que nós replicamos a prática antiga. Por isso as duas parábolas que Jesus fala hoje no Evangelho. Primeiro, aquela do remendo, que ninguém pode pegar um pano novo, um pano que tem a fibra nova e forte, e colocar sobre um tecido velho. O que vai acontecer? O tecido novo mais forte vai repuxar o tecido velho e o buraco vai ficar maior. Mas a outra comparação ainda mais interessante é com o vinho e os odres. Por quê? Os odres eram um recipiente de couro que era feito para colocar o vinho. Ele ia envelhecendo, e o vinho, quando vai envelhecendo também, ele já não fermenta tanto. Quando você pega o vinho novo, coloca dentro dos odres velhos, a força do vinho novo na sua fermentação vai arrebentar os odres velhos. Então, Jesus vai dizer assim que o discípulo do reino tem que ter uma capacidade de pensar o novo a partir do Cristo, que não é somente replicar a prática de João Batista e dos fariseus, mas é para dar um novo sentido também à prática do jejum. Se o Batista jejuava na espera do Messias, do noivo que ia chegar, nós jejuamos na expectativa da volta do Filho de Deus. Jejuamos para que, dominando o nosso instinto carnal, nós possamos nos abrir à força do Evangelho. Então, é este o convite de conversão a que somos chamados. É esta a nova perspectiva, a novidade do reino de Deus. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Então, isso também é uma mensagem final para os fariseus. Eles se acostumaram ao vinho novo que eles estavam cobrando dos apóstolos, e por isso tinham a dificuldade de aceitar o vinho novo, que é aquele apresentado por Jesus. O vinho é o sinal da presença do Messias, e é esse Jesus que nós festejamos e acolhemos na nossa vida, que nos traz festa, nos traz alegria. Tenham todos um bom dia.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.